Eu sou Yuli Villamin, seu humilde apresentador, e se juntem a nós na próxima hora e meia sobre esse tópico de cair o queixo, os malignos imitadores de Cristo, nos quais nós devemos ter cautela para não cairmos no engano destes imitadores. Irmãos e irmãs, nossos fiéis buscadores da verdade, reconheçam os falsos cristos. Para entendermos sobre estes impostores do inferno, apresentamos a vocês, para falar sobre isso, o propagador da verdade, estudioso da Bíblia, servo-geral dos membros da Igreja de Deus Internacional, irmão Eli Soriano. Boa noite, irmão Eli. Boa noite, irmão Yuli. Boa noite a todos que estão agora ouvindo o nosso podcast. Que a paz de Deus esteja com todos nós ao desvendarmos e descobrirmos a verdade sobre os falsos cristos. Na Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículos 4, 5 e versículo 24. Vamos ler. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. A muitos enganarão. Versículo 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Analisando esta profecia predita pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia nos dá um registro completo do que o verdadeiro Cristo pregou no primeiro século de nossa era. E ele já predisse algo que iria acontecer após ele. Em 24:4, vamos ler outra vez. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Preste atenção a isso, irmão Yuli. Vou deixar você ler um outro versículo em 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque estou ciumento de vós com ciúme de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Quem enganou Eva? A serpente, irmão Eli? Exatamente. Eva foi enganada pela serpente. E essa serpente, como está em Apocalipse 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então está claro que a serpente, que foi chamada pelo apóstolo Paulo como a antiga serpente. Você percebeu isso, irmão Yuli? A antiga serpente. Sim, irmão Eli. Por que antiga? Porque ele envelheceu? Ela envelheceu? Lembra que a antiga serpente é Satanás. Espíritos não envelhecem. Então por que a Bíblia disse antiga serpente? Vamos descobrir a palavra em grego, traduzida como antiga. A palavra grega utilizada é arqueios. Você sabe o significado de arqueios em grego, irmão Yuli? Diz aqui original ou antiga serpente, a serpente original que engana as pessoas. Então é a serpente que enganou Eva. Lembre-se disso, irmão Yuli. 1 Timóteo 2:11. Vamos ler. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. 12. Pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Sim, a mulher foi enganada. E aquele que enganou ela é uma serpente. Sim, irmão. Agora vamos outra vez para 24:4 de Mateus. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então essa não é agora a serpente que está enganando, né? É um homem. Sim, que ninguém, no sentido de nenhum homem. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Então este homem que vai enganar, e se possível vai enganar até os eleitos de Deus, se possível for, está dizendo que ele é Cristo. Um homem, né? Um homem, não é uma serpente. Você consegue me dizer uma razão por que vai ser um homem, irmão Yuli? Porque ele está tentando imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, se ele quer imitar ou copiar nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve aparecer como um homem, porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi visto em carne humana, né? Como homem, né? Em um certo sentido, é verdade, mas tem um outro. Só quero que você pense. Acho que a minha mente humilde não consegue pensar, irmão Eli. Veja, irmão Yuli e nossos fiéis buscadores da verdade. O falso Cristo não vai tomar nenhuma forma de animal para enganar, como Eva. Por quê? Porque ele virá nos últimos dias, quando as pessoas já estão muito cientes de tecnologia, da ciência. As pessoas sabem que
de serpentes naturais não vão falar. No tempo de Eva estava confiante e sem suspeitar que o animal poderia falar, né? Então, o que aconteceu não pode se aplicar na geração que está diante de nós, porque com a tecnologia, o conhecimento abundando em toda a Terra, em todo o planeta, o truque de se apresentar como uma serpente que fala, quando a humanidade sabe que animais não conseguem falar, né? Pergunte a ciência, né? E eles vão te dizer que animais não têm essa capacidade de falar. Quando um animal fala, como com voz e pensamento de homem, é algo que pode ser talvez bem-vindo nos dias antigos. Eu me lembro de quando Balaão se desviou do seu caminho, Deus fez com que um animal falasse para repreender Balaão. Vamos ler 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta, viu? Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então, no tempo passado, para um animal falar, é algo bem-vindo, aceito naquelas gerações, mas agora, o falso Cristo não vai ser como um animal ou serpente, mas como homem. Eu quero expressar, irmão Yuri, quando reiterei 24:4 de Mateus, acatelai-vos, que ninguém vos engane. Então, o enganador, falso Cristo, vai ser um homem. E qual foi a razão que você falou? É porque ele quer imitar nosso Senhor Jesus Cristo, que foi visto em forma de homem. Então, agora você entende outra razão pela qual é um homem. Sim, mãe. Ele não vai usar velhos truques, né? Porque não vai ser bem-vindo em nossa sociedade ou em nossa geração. Percebeu isso, irmão? Sim, irmão. E outra coisa, você acha que todo engano vem de Satanás? Ele é o pai da mentira, irmão. Sim, pai da mentira. Mas um homem pode mentir ou não? Nós aprendemos no passado que um homem pode mentir também. O homem vai fazer algo mal ao viver pela insinuação de Satanás? Sim, anteriormente já aprendemos que o homem pode fazer mal por sua própria vontade, porque senão o homem não poderia ser punido por Deus com punição igual à serpente. Porque se ele sempre estivesse pecando por causa da serpente, é verdade, irmão, faz sentido. Como assim faz sentido, irmão Yuli? Porque Deus está punindo o homem pelas suas obras más, que ele fez intencionalmente por si mesmo, mesmo sem a ajuda de Satanás, por assim dizer, entre aspas. Então, agora você vê o meu ponto de vista, irmão Yuli, a razão pela qual o falso Cristo será um homem. Há vários pontos de razão, o motivo pelo qual deve ser um homem. Sim, irmão. Então, não espere um animal, ou na forma de um dragão, ou na forma de qualquer coisa que não seja humana para ser o anticristo, ou o falso Cristo. Esse homem vai estar fazendo sua própria vontade. E então, depois, ou mais tarde, ele será auxiliado por Satanás. É por isso que ele é tão culpado quanto Satanás. Você entende o que eu quero dizer, irmão? Eu estou só começando a entender, irmão. Que veja, falso Cristo vai agir não somente como instrumento de Satanás, mas vai agir por responsabilidade própria. Senão ele seria somente uma marionete de Satanás. E, consequentemente, ele não seria punido como Satanás. Seria injusto que ele fosse punido da mesma forma, a mesma punição de Satanás, né? Você sabe o que vai acontecer com este falso Cristo, ou anticristo? O que vai acontecer com o falso Cristo, irmão? Mas primeiro, irmão, deixa eu esclarecer algo. O anticristo é diferente do falso Cristo? Nós vamos falar sobre isso mais tarde, porque vai abordar essas coisas, irmão Yuri. Eu só estou tentando dizer a você que o falso Cristo será um homem, não será um espírito, e ele agirá por conta própria, segundo o seu próprio poder. E você sabe o que vai acontecer com ele? Eu não tenho ideia, irmão. Você não sabia que ele vai ser jogado no lago de fogo muito antes de Satanás? Isso é verdade, irmão? Vamos ler. Em Apocalipse 19:20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E depois, o que acontece em seguida? No capítulo 20, versículo 10, diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então imagine como maligno era esse, né? Pois no capítulo 19, versículo 20, a besta e o falso profeta, ou falso Cristo, foram lançados no lago de fogo e enxofre. E depois, no capítulo 20, versículo 10, diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Viu? Em tagalo e espanhol,
eles chamam de Buena Mano. Eles foram lançados no Lago de Fogo e Enxofre primeiro, mesmo antes do diabo ser lançado no Lago de Fogo. Vamos solicitar a ideia de nossos ouvintes, irmão Yuli. Vamos receber comentários sobre essa porção de nosso estudo? Imagine, a besta, o falso Cristo, né, o falso profeta, será lançado no Lago de Fogo antes do diabo ser lançado. Você tinha ouvido esta verdade somente agora, irmão Eli. E quanto àqueles que estão fora, né? Talvez você possa procurar no Google e discordar de nós. Talvez alguém, como aquele que disse o que nós falamos sobre transformar água em vinho, ser uma verdade inédita. Somente uma pessoa, alguém disse, isso já estava na internet há 3 anos, ou 2 anos. Então não foi o irmão Eli que disse primeiro, mas lembre-se, como eu disse, irmão Yuli, nós vamos falar sobre isso mais tarde. A pessoa que ele está dizendo que é buena mano, ou melhor, que colocou primeiro isso na internet, ele colocou um monte de insensatez, um monte de coisas sem sentido, ou sem noção. Quer que eu dê um exemplo, irmão Yuli? Sim, irmão Yuli. Aquela pessoa está citando a pregação de Daniel Bernard, que coescreveu, contribuiu, e segundo essa pregação da internet, que o nosso hater, por assim dizer, disse que veio antes de nós, que o verdadeiro significado de Cristo transformar água em vinho, ele disse em sua conclusão do que ele escreveu, que nós podemos ir mais fundo nisso, né? Aprender mais, indo mais fundo, né? Dizendo que Cristo é um noivo e a ceia das bodas do Cordeiro, Jesus, daí número 2, Jesus é a videira, na última ceia, ele diz, né? Na última ceia, o vinho representa o sangue de Jesus e nos limpa por dentro. Imagine. Ele crê no que é chamado última ceia da Igreja Católica, e eu posso provar que isso é errado, que não existe o que eles chamam de última ceia. Mas é outro momento, né? Porque tem muitas verdades inéditas, mas uma é que eles estão falando que a última ceia, ele acredita na última ceia, né? Esse escritor chamado Daniel Bernard. E a outra coisa é que está escrito que no terceiro dia é um casamento, e Jesus Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então ele está tentando conectar coisas que não estão conectadas. Eu tenho pena daquele que comentou, o hater, que comentou tentando se contradizer, né? Você acredita, principalmente filipino, né, dizendo que no terceiro dia um casamento, e segundo a impressão, irmão Yuli, o Senhor Jesus Cristo estava na festa no terceiro dia? Você já ouviu falar de algum casamento que dura 3 dias? Que perturbação você está causando aos casados que você fica por 3 dias lá? Eles já muito ansiosos para ter sua lua de mel. Imagine um casamento durando 3 dias. Só nesse versículo, esse escritor, supostamente que sabia antes de nós, mostra sua ignorância e ingenuidade quanto à Bíblia. Sabe, meus irmãos? Eu estou passando a vocês o link, né? crosswalk.com, contributor writer Daniel Bernard. Então, para o benefício de nossos fiéis buscadores da verdade, irmão, este comentário foi postado no canal oficial de Canções e Espíritos, no vídeo onde o irmão Eli está dando o significado bíblico da canção Água em Vinho. Então, se você quer ver o comentário do nosso fiel hater, você pode checar o vídeo do irmão Eli falando sobre o significado bíblico da canção de Água em Vinho no nosso canal Songs and Spirits. Mas esse é um fiel hater, né, que está introduzindo a explicação errônea de Daniel Bernard. Você sabe por que eu digo errônea? Por quê, mãe? Vamos ler 2:1 de João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Então, houve um casamento. E a impressão de que o casamento foram 3 dias, lembre, irmão Yuli, né? Diz 3 dias. Porque o comentário de Daniel Bernard é que no terceiro dia, ele enfatizou isso, né? Entre aspas, no terceiro dia, em sua conclusão do seu artigo, né, disse que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, significando que ele está comparando o casamento, os termos terceiro dia ou 3 dias, com a ressurreição do Jesus Cristo dentre os mortos no terceiro dia. Sim, irmão. Isso nós vamos cavar mais fundo, né, no nosso episódio de perguntas e respostas. Eu somente estou apresentando essa falácia a eles. Então estamos guiando nossos fiéis buscadores da verdade para ler o artigo. Não temos medo de lerem o artigo e daí não vão mais
acreditar em nós, que nós sabemos que buscadores da verdade realmente buscam a verdade, não são haters. Eu nem mesmo deletei o comentário, irmão, eles ainda está lá, né? Se você quiser checar ao link, né, que falou essa verdade na internet antes de nós. Certo. Mas depois de quase 2 dias, eu decidi contar ao irmão L, né? Porque eu não queria deixar esse comentário sem resposta. Então você teve essa ideia de colocar um outro podcast, né? Para responder, né? Nós já estamos fazendo perguntas e respostas, né? Mas vamos falar no nosso podcast, se Deus quiser. Mas o que eu quero dizer, irmão Yuli, é que a impressão que ele leu em 2:1, ele está dando a conclusão que o casamento durou 3 dias e que daí no terceiro dia de casamento é que o Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho, né, irmão Yuli? Ele estava querendo implicar que o casamento já estava acontecendo há 3 dias, por isso que teve falta de vinho, por isso ele transformou água em vinho. Vocês podem ver por si mesmos, irmãos e irmãs, no link. Mas sabe de onde veio essa palavra 3 dias depois, ou terceiro dia? De onde veio? Sabe de onde veio? Vamos ler João 1:29, irmão Yuli. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, houveram dias mencionados por João. Você percebeu, irmão Yuli? João está mencionando dias das obras do Senhor Jesus Cristo, ou o que estava acontecendo com ele. Ele disse no versículo 29 do capítulo 1, no dia seguinte. Então, nós podemos ver dias sendo mencionados aqui por João, o escritor do Evangelho de João. Você viu isso? Então, começando no versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Percebeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Então, ele está mencionando um dia específico. No dia seguinte, ele disse. E se você sabe a história, né? Se você vai ler, ele mencionou também outro dia depois de João capítulo 1, versículo 35, diz: No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Viu? No dia seguinte, outra vez, né? Então ele estava contando os dias, né, irmão? Não dia do casamento acontecendo, né? Mas no dia seguinte, no dia seguinte outra vez. E daí, no capítulo 2, versículo 1, leia outra vez. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Então, o relato do que Jesus estava fazendo é transmitido a nós por João, definindo um dia específico. Qual era o dia, o que ele estava fazendo. E daí ele diz, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Não significa que o casamento durou 3 dias para que faltasse vinho, irmão Yuli. João estava detalhando o espaço de tempo em que Jesus... Nós vamos falar mais sobre isso na quinta-feira, né? Mas vamos deixar isso. Vamos para um tópico mais interessante. Como eu perguntei, né? Você já pensou nisso que estou falando agora, irmão Yuli? Que eu também considero como uma verdade inédita. A verdade inédita é que o falso Cristo é um homem que está agindo por seu próprio livre-arbítrio. Está sendo enganado por Satanás. Ele está enganando a si mesmo. Isso é possível, irmão Yuli? Que o homem engane a si mesmo? É possível, irmão Yuli? Vamos ler em 3:13 de 2 Timóteo. Mas os homens maus e impostores vão piorar mais e mais, enganando e sendo enganados. O enganador sendo enganado, né? E quem vai enganar ele quando ele já é um enganador? Ele mesmo. É muito difícil enganar um enganador. Vou perguntar a você uma pergunta, né? Quem vai enganar Satanás? Sabe, há uma possibilidade de que vai enganar a Satanás? Acho que ninguém mais pode enganar a Satanás. Ele é o enganador número 1, é verdade. E por ele ser um enganador, ele até vai enganar a si mesmo. Isso é inédito. Você acha que Satanás não sabe o que está escrito nas Escrituras? Ele sabe, irmão. Ele pode ler. Você concorda que Satanás pode ler as Escrituras? Sim, irmão. Então ele pode ler as Escrituras. E quem vai enganar ele para ser mais mal? Tem alguém no universo que possa enganar a Satanás? Ele é o enganador número 1. Ele é o enganador original. Quem vai enganá-lo? A única possibilidade é enganar a si mesmo. E este é o caso do falso Cristo. Ele é seu próprio inimigo. Ele vai enganar a si mesmo. Até ele vai acreditar que é o Cristo. Vamos ler o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então uma pessoa pode enganar a si mesma, viu? Sim, irmão. Você classifica isso como uma verdade inédita? Sim, irmão. Acho que essa é a primeira vez que você percebeu a sabedoria por trás disso, né? Sim, irmão. Ninguém pode enganar um enganador, senão ele
mesmo, como Satanás. E o falso Cristo, irmão Yuli, como é o nosso tópico esta noite, vai enganar as pessoas, vai enganar pessoas. E mais tarde será auxiliado por Satanás. E por que eu digo mais tarde? Porque ele vai ser cabeça por trás do engano. Como, irmão Yuli? Ele vai começar por si mesmo, né? Enganar as pessoas. Lembre-se que é um homem, né? Sim, irmão Yuli. Você não pode enganar a Satanás. Se você é um anticristo, você pode enganar a Satanás. Satanás vai te ajudar a enganar. Mas você não tem como enganar a Satanás. Somente Satanás pode enganar a si mesmo. Assim como o falso Cristo, agindo sua própria responsabilidade, ele vai se apresentar como Cristo. E como Deus, o que faz ele falso Cristo e também o anticristo. Você já pensou a respeito disso, irmão Yuli, essas possibilidades? Não tinha passado pela minha mente até agora, irmão. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Veja, o homem do pecado. É um homem, viu isso? Que ninguém vos engane. Vamos ler na tradução em grego. Os manuscritos nos dizem, ninguém vos engane. Podemos ser enganados por espíritos malignos, né? Sim, Moed. Mas isso é reiterado por todo o Novo Testamento, de que esse homem é um enganador. Esse enganador é um homem. Que ninguém vos engane. A palavra grega, 5100, a palavra é usada, foi tis. Enclítica, pronome, usado por qualquer pessoa ou objeto, ou um tipo de palavra tis, é traduzida como ninguém. Mas existem traduções que falam que nenhum homem, não deixe que nenhum homem vos engane. Mas mesmo que a primeira menção, a palavra homem, não seja definida, se você vai continuar o versículo, não deixe que ninguém, pode ser no espírito, pode ser qualquer coisa, não deixe que ninguém vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Então é um homem que vai enganar, né? É reiterado nas escrituras que esse falso Cristo será um homem, não um animal, não um espírito, não em nenhuma outra forma, senão um homem. Por isso que em Apocalipse 13, 16 até 18, diz: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 666. O número da besta. Mas é o número de um homem, irmão Yuli. Ele não é um animal, ele não vai se apresentar como uma besta, uma fera, vai se apresentar como um animal, como um lobo. Ele não vai se apresentar em qualquer outra forma, mas é um homem, E você deve prestar atenção a essa sabedoria, porque o livro de Apocalipse diz, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O número do anticristo, o número da besta, é o número de um homem, e o número é 666. Então temos muita certeza de que o falso Cristo, o enganador, será um homem. De fato, foi chamado na Bíblia pelo apóstolo Paulo como o homem do pecado, será revelado o filho da perdição. Bom, Yuli, algo que temos que aprender desse episódio em particular da verdade inédita, estou reiterando a você que o falso Cristo é um homem, ele não é um espírito, ele age abaixo de sua própria responsabilidade, se apresentando como se fosse Deus, fosse Cristo, etc. Veja, vamos ler, irmão Yuli, no livro de 2 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo tem isto a dizer sobre o falso Cristo. 2:3 outra vez, até o versículo 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Imagine, irmão Yuli, um homem se apresentando como
como Deus. Então não vai ser muito difícil identificar o falso Cristo. Ele é um homem, mas fingindo ser Deus. Ele vai se sentar no santuário de Deus, se apresentando como Deus. É por isso que muito preocupado, irmão Yuli, e todos os filipinos. Não vai me perguntar por que eu disse todo filipino? Por que, irmão Yuli? Que os filipinos podem ter um gostinho disso. Como assim? Porque nas Filipinas tem alguém que se apresenta como o próprio Cristo, assim como temos no Brasil também. Mas eu não estou dizendo que esse aí é a besta poderosa que vai causar com que todos sejam marcados na fronte, na mão direita, mas nós temos um gostinho disso em uma parte das Filipinas. Sabe do que eu estou falando, irmão Yuri? Sim, irmão. Porque tem um homem lá dizendo ser o Cristo, e por ele ser Cristo, ele é Deus. Imagine alegar que ele tem a chave da terra, que ele pode fazer a terra tremer, causar tremores e terremotos, etc, etc. Ele pode fazer uma Filipina ganhar o Miss Universo, concurso de beleza. Então você pode ter uma ideia de que tem uns exemplos nas Filipinas, assim como temos aqui no Brasil, alguém que vai dizer ser Cristo. Lembre-se que esse falso Cristo vai agir por conta própria. Ele será um homem agindo por conta própria, não debaixo do engano de Satanás. Mas mais tarde, quando o tempo chegar, Satanás dará a ele poder. Vamos ler em 13:2 de Apocalipse. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Imagine, ele já é como bestas, animais selvagens. Ele já está nessa categoria da besta. E a Bíblia diz que o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Me preocupa bastante em questão a este versículo. Quem é o dragão que lhe deu o poder? Nós lemos anteriormente em 12:9 que o dragão, a antiga serpente, é Satanás, o diabo. No versículo 13, quando disse a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Imagine, Satanás, imagine, irmão Yuli, Satanás dando o seu trono, o seu assento. Imagine Satanás abdicando e dando o seu poder, o seu trono e autoridade para a besta, significando que vai herdar o poder de Satanás. É a besta. O irmão Yuri falou besta sortuda. Por que você disse sortuda? Tá brincando? Porque é isso que ele queria, né? Ah, nesse sentido. Sim, irmão. Que o que ele desejava aconteceu. No coração dele, ele queria sentar como Deus, se opondo a todo objeto de adoração. O versículo é claro, né? Aquele que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, se apresentando-se como Deus. Imagine um homem se apresentando como Deus. Por isso, né, irmão Yuli? Que eu não sei se você ainda está acompanhando, porque essa é uma questão bem complicada que estou tentando mostrar aos nossos fiéis buscadores da verdade. E os pacientes e fiéis haters que estão nos assistindo agora, irmão Yuli. Você entendeu o meu ponto? Um pouco, irmão Yuli. O irmão Yuli está ocupado, né, operando a sua máquina aqui, porque já faz 3 semanas que não está funcionando bem. Talvez tenha que comprar uma máquina nova. Quem sabe, né? Talvez um espírito está mexendo com a máquina. Talvez o espírito da besta esteja aqui. Estou brincando, né? Mas lembrem-se, irmãos e irmãs, o falso Cristo é um homem se apresentando como Deus. Ele não é enganado por Satanás. Ele está enganando a si mesmo, né? Então ele está fazendo tudo isso sob sua própria responsabilidade. É por isso que ele vai ser punido, né? Igual a punição de Satanás. E ele até vai antes de Satanás para o lago de fogo. Você consegue imaginar esse mal, irmão Yuli? Sim, mãe. Porque imagine, é só um homem, né? Mas ele quer corromper os seus semelhantes com maligno, é isso? Imagine ele sendo jogado no lago de fogo antes de Satanás. Porque eu estava pensando, tem 74 anos agora de idade, né? Muito tempo já se passou, desde os 17, e eu agora percebo quão maligno esse homem pode ser. Imagine ir para o lago de fogo antes de Satanás, porque ele é um enganador também. Essa é a verdade que você tem que ouvir, irmão Yuli. Espero que não seja filipino, irmão. Espero que não, disse o irmão Eli também. Mas, irmão Yuli, essa é a verdade que nós temos que lembrar. Qual é, irmão Eli? Anjos têm seu próprio livre-arbítrio. Concorda? Sim, irmão Eli. Homens
têm seu próprio livre-arbítrio. Concorda, irmão Yuli? Concorda, irmão Eli? Então, anjos e homens podem ambos pecar pelo seu próprio livre-arbítrio. Isso é verdade, irmão Eli. Por isso que o homem também será punido no lago de fogo. Isso é justo. Se todos que pecam estivessem pecando por insinuação de Satanás, então seria injusto. Deveria ser só Satanás a ser jogado no lago de fogo. Mas, se o homem se qualifica a ser jogado no lago de fogo até antes mesmo de Satanás, então esse homem realmente fez mal pelo seu próprio livre-arbítrio. Você percebe essa verdade inédita, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Porque não vai ser justo para qualquer homem, né, se ele for punido igualmente em algo que eles não estão fazendo por si mesmos, somente estão sendo controlados, né, ou não é o mestre, só são marionetes, né, se fosse somente marionetes, como se estivesse somente sendo manipulado, não estivesse sendo feito pelo seu próprio livre-arbítrio, mas a verdade é que o homem pode ser um enganador também, assim como Satanás. Então, igualmente, é justo que sejam punidos igualmente, e este é o caso do falso Cristo, irmão Yuli. O falso Cristo será punido, e será punido antes de Satanás. Imagine, 1 hora no lago de fogo, já quer dizer tanto tormento, vai ter ranger de dentes. Imagine que o falso Cristo, ou anticristo, será jogado antes de Satanás. Agora, vamos deixar este ponto, e vamos para a questão do anticristo. Então, do falso Cristo para o anticristo agora, irmão Eli. O anticristo também é o falso Cristo. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão, vem, ou vem e vê, em outra tradução. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, conquistando e para conquistar. Então tinha um cavalo branco, e o cavaleiro, em espanhol é jinete, o jockey, mas isso é utilizado para corridas de cavalo. É o cavaleiro daquele cavalo, no caso. Um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Imagine, alguém deu a ele uma coroa, conquistando e para conquistar. Veja, a verdade inédita, irmão Yuli, é esta. Os adventistas do 7º dia interpretam este cavaleiro do cavalo branco como o próprio Cristo. Os mormons também. A igreja Ni Cristo, Ni Manalo também interpreta este cavaleiro do cavalo branco como o próprio Cristo. Até eles foram enganados. Yuli. Imagine os adventistas do 7º dia, os mormons, os testemunhas de Jeová, Yuli. A maior parte das maiores religiões do mundo, e até mesmo a igreja católica, todas essas denominações cristãs acreditam que o cavaleiro do cavalo branco é o próprio Cristo. Mas veja, esse é um impostor, não é Cristo. Ele só está imitando a Cristo, porque Cristo também cavalga um cavalo branco. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Esse é um cavalo branco, irmão. E o cavaleiro deste cavalo branco é chamado Fiel e Verdadeiro, e em justiça lhe julga a peleja. Quem é este? No versículo 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então temos certeza que este é o Senhor Jesus Cristo, montado num cavalo branco. Mas quem está com ele? Com Yuli. Versículo 14. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Amém. Ele é o da linha de frente, né? Montado num cavalo branco, seu nome é o Verbo de Deus, ou o Logos de Deus, né? E ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sem dúvida que isso se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a coisa que distingue e que devemos perceber é que ele está cavalgando com um exército, irmão Yuri. Seguiam nos exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Agora vamos voltar a Apocalipse,
capítulo 6, versículo 1, irmão Yuri. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, conquistando e para conquistar. Vamos continuar. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 quenis de trigo por 1 denário, e 3 quenises de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Viu isso, irmão Yuri? Você percebeu que tem 4 cavaleiros, né? Você está num cavalo branco, que tem um arco, conquistando e para conquistar. Uma pessoa muito cruel. Não o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca o Senhor Jesus Cristo iria ter um arco. Arco é uma arma de destruição da vida humana. Então este cavalo branco, e seu cavaleiro que se sentava sobre esse cavalo branco, não é o Senhor Jesus Cristo. Porque quando o Senhor Jesus Cristo está também sobre um cavalo branco, ele não tem um arco. Você não vai me fazer a pergunta? Por que ele não tem um arco, irmão? Porque sua arma não é um arco. Qual é a arma? Vamos ler outra vez. Em 19 de Apocalipse. 19, versículo 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. 15. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A arma dele é que da sua boca sai uma espada afiada. Então, uma espada afiada saindo da boca não é uma arma de destruição, irmão Yuli. O que isso significa? Uma espada afiada, lembre-se, irmão Yuli, saindo de sua boca. Que espada afiada é essa saindo da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse? Que espada é essa? Vamos ler a interpretação da Bíblia no livro de Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que sai da boca do Senhor Jesus Cristo. Uma espada é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para provar isso, em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a espada que sai da boca do cavaleiro do cavalo branco, que guia um exército de cavalos brancos, cavaleiros e cavalos brancos, exércitos dos céus, é o Senhor Jesus Cristo, e a espada que sai de sua boca, irmão Yuli, é a palavra de Deus. Por outro lado, o cavaleiro do cavalo branco, no capítulo 6 de Apocalipse, não é o Senhor Jesus Cristo, porque a sua arma é um arco, e ele sai conquistando e para conquistar. Então essa é a grande mentira dos testemunhos de Jeová, da Igreja Católica Romana, dos Adventistas do Sétimo Dia, dos Mormons, da Igreja de Cristo de Manalo. Todos eles interpretam que o cavalo branco é o Senhor Jesus Cristo, né, em capítulo 6. Mas eu só quero dar a você uma pista, né, uma ideia, para resolver, solucionar o enigma. Eu quero ler em 6:1 de Apocalipse outra vez. 6:1 disse: E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Quem está abrindo os selos? O cordeiro, irmão Eli. Quem é o cordeiro? Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 1:29 de João, continuando, né, o cordeiro, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus Cristo, né, irmão Eli?
Yuli? Então é o cordeiro que abre o selo. E quando o selo foi aberto, João viu um cavalo branco e um cavaleiro sobre ele. Então não era o Senhor Jesus Cristo que estava cavalgando aquele cavalo em 6:2 de Apocalipse, porque é o Senhor Jesus Cristo, ou o cordeiro, abrindo aquele selo. Como ele pode estar dentro do selo quando é ele quem está abrindo o selo, irmão Yuli? Você entendeu essa lógica? Sim, irmão Eli. Muito claro. Por isso que a Igreja Católica diz, né, ensinando às pessoas uma grande mentira desde então, e que foi adotada pelos adventistas do sétimo dia, que este cavaleiro sobre o cavalo branco é o Senhor Jesus Cristo, né? E também a Igreja Adventista do sétimo dia, os Testemunhos de Jeová, e também foi herdado pela Igreja de Cristo de Manalo, porque o fundador da Igreja de Cristo de Manalo veio da Igreja Adventista do sétimo dia. Por isso não é de se admirar que esse ensinamento errôneo da Igreja Adventista tenha sido herdado pela Igreja de Manalo. Agora, esse cavaleiro sobre o cavalo branco não é o Senhor Jesus Cristo. Você sabe quem é? Por favor, nos esclareça. É ele quem está imitando o Senhor Jesus Cristo. E ele está cavalgando não com os exércitos do céu, mas com outros cavaleiros em Technicolor, né? Ele viu cavaleiros, um cavalo branco, outro vermelho, outro cavalo é preto e outro um cavalo amarelo ou pálido, causando destruição à humanidade, morte, pragas, como você leu. Porque se eu fosse falar essas coisas uma a uma, levaria muito tempo. Mas vocês podem ler, capítulo 6, versículo 1 até 8 de Apocalipse. Esses cavalos e os cavaleiros destes cavalos são destruição, né? Vão causar destruição à alma, à carne da humanidade. Eles são maus, malignos. O líder está num cavalo branco, imitando o Senhor Jesus Cristo. Mas a intenção de cavalgar, irmão Yuli, é maligna, mal disfarçado, né? Está tentando imitar o Senhor Jesus Cristo, mas a intenção dele é conquistar. Ele sai conquistando e para conquistar. Para conquistar não é a virtude, não é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não conquista pessoas. Conquistar significa subjugar as pessoas à força. A palavra original, utilizado no manuscrito antigo, utilizado para conquistar, é a palavra nikao, subjugar, dominar, figurativamente, conquistar, prevalecer. Por isso o falso Cristo vai conquistar, vai ter vitória por combate, por assim dizer, né? Por exemplo, perguntar por quê, mãe? Porque mais tarde Satanás vai abdicar, né? Sair do seu trono para dar ao anticristo. Você se lembra? Sim. 13:2 mais uma vez. Isso é paciência, né? Lendo os versículos repetidamente, é paciência que precisamos para entender o significado mais profundo da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. O dragão abdicou, né? Saiu do seu trono em favor da besta. Por isso, o que vai acontecer? A besta, o falso Cristo, vai se tornar muito, muito poderoso, a ponto de poder reinar sobre a terra. E o planeta Terra inteiro será sujeição ao anticristo. Aqueles que não conhecem o segredo do anticristo se sujeitarão ao anticristo antes da vinda do verdadeiro Cristo. É por isso que no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo está nos dizendo de antemão o que vai acontecer com o anticristo ou falso Cristo. Em 2:4, outra vez, mostre sua paciência em ler, irmão Yuli. Leia o versículo 4 e continue nos versículos seguintes. 2 Tessalonicenses 2:4 em diante. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Amém. Amém. Você percebeu isso? Há um tempo apropriado, determinado, quando esse ímpio será revelado, quem o Senhor
matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Agora você percebe, irmão Yuli, quando o Senhor Jesus Cristo vier, porque ele prometeu retornar. Quando ele vier, ele destruirá o anticristo ou o falso Cristo. Por quê? Porque antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, irmão Yuli, o anticristo ou o falso Cristo vai reinar sobre esta terra. Deixa eu mostrar a você, irmão Yuli. Em Apocalipse 20, versículo 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Analisando este versículo, irmão Yuli, o anticristo ou falso Cristo vai estar reinando sobre a terra quando o Senhor Jesus Cristo vier para ressuscitar os mortos na primeira ressurreição. E aqueles que serão incluídos na primeira ressurreição, irmão Yuli, a Bíblia tem isso a dizer, né? As almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus e que não adoraram a besta. Eles rejeitaram a adoração à besta, nem a sua imagem. Eles recusaram adorar a imagem da besta, porque o anticristo, quando estiver reinando, fará uma imagem de si, irmão Yuli. Uma imagem que pode falar, algo que será incrível, né? Surpreendente. Pode falar sem computador. Como, irmão? Mais tarde vamos falar sobre isso. Aqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam sua marca sobre a sua fronte ou as mãos, e vão reviver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo vier, ressuscitando, revivendo os mortos na primeira ressurreição, vão reinar esta terra por 1000 anos. Os santos ressuscitados, que rejeitaram a besta, não adoraram a besta, não receberam a marca da besta em sua mão e testa, significando que antes da vinda do verdadeiro Cristo, o falso Cristo vai reinar sobre a terra. Você viu esse ponto, irmão Yuri? Sim, irmão Eli. O falso Cristo vai chegar primeiro, antes do verdadeiro Cristo, para enganar os próprios escolhidos, né? Se possível fora. Se possível fora, mas não é possível. Ele vai tentar enganar até mesmo os próprios eleitos, mas não é possível. Então ele não vai conseguir enganar ninguém. Não. Ele vai enganar pessoas e vai tentar enganar até mesmo os próprios escolhidos de Deus. Mas os escolhidos de Deus sabem que ele é o anticristo, que ele é o falso Cristo. Lembre-se, irmão Yuli, os membros da Igreja de Deus Internacional não vão ser enganados pelo falso Cristo, porque estão sendo ensinados que o falso Cristo é um homem. E estão sendo ensinados, os membros da Igreja de Deus Internacional, estão sendo ensinados os esquemas de engano do anticristo. Como membro da Igreja de Deus, irmão Yuli, você já ouviu essas coisas várias vezes, o que o anticristo vai fazer, ou o falso Cristo vai fazer. Então, eu não acredito que os escolhidos de Deus mesmos sejam enganados. Mas o falso Cristo, o anticristo, vai enganar, se possível fora. As palavras em Mateus 24, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. O falso Cristo iria enganar até os escolhidos. Agora, eu quero ler outra vez Mateus 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você percebeu algo aí no versículo, irmão Yuli? De que há vários falsos cristos? Sim, hão de surgir falsos cristos. Por isso que há muitas bestas apresentadas no livro de Apocalipse. Uma besta, depois de outra besta, e assim por diante. Então eles vão reinar a terra, que o resumo do seu poder, de que o Senhor Jesus Cristo estiver muito perto de chegar, e ele vai destruir a besta que estiver reinando sobre a terra. São muitos falsos cristos, e cada falso cristo é acompanhado por um falso profeta. Eu quero lembrar você, né, no livro de Apocalipse, que o falso Cristo e o falso profeta vão antes para o lago de fogo. Sempre falsos cristos e falsos profetas. Vamos ler. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi
foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. O falso profeta sempre vai com o falso Cristo, a besta. Esta é a palavra, que eles são inseparáveis, são almas gêmeas, por assim dizer. Eles são inseparáveis. Você conhece aquela canção, Inseparável? Sim, de Nat King Cole? Acho que é, mas eu esqueci, né? Não tenho como cantar a música agora porque não tenho o tom agora. Inseparáveis é como sempre seremos inseparáveis. Só você e eu. É tão maravilhoso saber que sempre estará comigo, ao meu redor, inseparável. Então, o falso Cristo é sempre pregado por um falso profeta. Eles são um time, mãe. Sim, são um time. E há falsos cristos que vão se levantar. E falsos profetas, ambos na forma plural. Em Mateus 24, onde surgir falsos cristos e falsos profetas. Nós temos um nas Filipinas, Yuli. Sim, olha. Mas não é o resumo dos falsos cristos e falsos profetas. Me pergunte por quê. Por que, Moelle? Porque quando o Senhor Jesus Cristo estiver para vir, de maneira a enganar o mundo inteiro, o falso Cristo vai mostrar uma grande autoridade. Como, Moelle? Como eu disse mais cedo, ele age por conta própria antes, no começo, né? Mas mais tarde, Satanás vai abdicar de seu trono, entregar a ele e dar seu poder a ele, para que então possa mostrar grande poder. E que poder é esse? Vamos continuar em Apocalipse 13:13. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Imagine este poder, irmão Yuli. O falso Cristo, ou o anticristo, no verdadeiro sentido. O anticristo é um falso Cristo. Assim como diz sua introdução, que aquele que está imitando a Cristo, qual a palavra que você utilizou lá, irmão Yuli? Estes imitadores estão fingindo ser, estão pervendo as doutrinas, trazendo falsa esperança e mentiras. Sim. E os versículos que lemos mostram o poder que Satanás dará à besta e ao falso profeta e ao anticristo. Imagine, irmão Yuli, que eles vão fazer uma imagem da besta, né? Como uma pintura ou escultura. E por causa do seu poder que vem do dragão, ele vai tornar essa imagem, ele vai fazer essa imagem falar. É como se ele desse fôlego, vida à imagem. Você percebeu o versículo que nós lemos? Ele dá concedido o poder para dar fôlego à imagem da besta. Imagine uma imagem agora viva, como se fosse real, como algo real, com vida, e que pudesse falar, irmão Yuli, fazer com que todos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Por isso vão reinar. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele vai destruir esse anticristo, esse falso Cristo. E ele vai ressuscitar aquelas pessoas que rejeitaram o poder. Você tem uma ideia agora de quem o anticristo ou o falso Cristo é? É um homem, um enganador, enganando as pessoas por sua própria vontade e sua própria responsabilidade, até o ponto de enganar a si mesmo e crer que ele mesmo é o verdadeiro Cristo, se apresentando como se fosse Deus, sentando no templo de Deus, se opondo tudo que é Deus, tudo que é chamado Deus, ou que é adorado, de forma que ele, como Deus, sente no templo de Deus, se apresentando como Deus. Então ele se enganou a si mesmo. Depois que isso aconteceu, Satanás dará a ele seu poder. Ele vai abdicar de seu trono e dar o poder a essa pessoa, para que ele possa realizar sinais e milagres. Imagine, ele ordena as pessoas para fazer uma imagem da besta e então dará vida a essa imagem. Quem não vai acreditar se não souber esta informação? Então você tem agora na sua mente a imagem da besta, irmã? Sim, mais ou menos. E acho que nossos fiéis buscadores da verdade também têm uma imagem na cabeça de que falso Cristo é, né? E falsos profetas. Uma coisa pelo qual eu lamento
que muitos serão enganados, irmão Yuli. Eu espero e oro que muitas pessoas comecem a ler a Bíblia, digerir o que está na Bíblia, entender o que a Bíblia diz como um aviso para todos nós. E é isso que estou fazendo, compartilhar a sabedoria da Bíblia aos membros da Igreja de Deus Internacional, na esperança de que vai guiar os membros da Igreja de Deus Internacional e até não membros que estão ouvindo essa pregação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que não sejam enganados. Porque veja, irmão Yuli, o falso Cristo, o anticristo, não se verá chegando, né? Por assim dizer. O que você quer dizer, irmão Eli? Não se verá chegando. O verdadeiro Cristo se verá chegando, vindo do céu. Mas este falso Cristo vai simplesmente aparecer, vai brotar como cogumelos. Percebe isso? Vamos ler, né? Vamos ler. Em 24, 23 e 24 de Mateus. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Já pré-avisado pelo Senhor Jesus Cristo, se alguém vos disser, olha, o Cristo está lá em Mindanao, ou tem um Cristo na Alemanha, ou lá está ele, não creiais, não acrediteis, o Senhor Jesus Cristo diz. Porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, que mostrarão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a vinda do verdadeiro Cristo será vista, irmão Yuli, como um relâmpago. Acontece no oriente e pode ser visto tão longe quanto o ocidente. A vinda do Filho do Homem será vista não como simplesmente aparecer, Cristo está no deserto, ou está no interior da casa, ou está naquele prédio. Você entendeu, irmão? Sim, irmão Eli. O que? O que você entendeu? O verdadeiro Cristo será visto descendo do céu. Mas o sinal deste falso profeta, que as pessoas estão dizendo que ele está vindo de tudo quanto é lugar, né? Não é algo que será conhecido, né? Ele simplesmente vai aparecer como um cogumelo, ou no deserto, ou no interior da casa. Tem um lugar definido onde ele vai descer ou aparecer, e a vinda dele não será vista, né? É por isso que só vão dizer, Cristo está aqui. Não acrediteis, o Senhor Jesus Cristo disse. Comparando a vinda dele e a vinda do anticristo, o anticristo simplesmente aparecer, né? Mas o verdadeiro Cristo descerá do céu e será visto. Haverá um dia e hora determinado em que ele virá. Mas este falso Cristo, o anticristo, só vai acontecer de se ficar sabendo a pregação do falso Cristo. Cristo já está aqui ou está lá. Então precisamos aprender para não sermos enganados. Lembre-se que ele vai enganar as pessoas. E ele vai enganar as pessoas com seu próprio livre-arbítrio. Ele vai enganar e mais tarde será dado a ele por Satanás o seu poder. E ele vai abdicar de seu trono em favor do falso Cristo, que lhe dará poder. Imagine, dar vida a uma imagem e fazer com que fogo desça do céu. 13:13, você lembra? Sim, mãe. Em Apocalipse 13:13, e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Então é como uma ilusão de ótica. Mas, irmão, esse falso Cristo são homens, é um homem como nós. E como você disse, vai agir por sua própria vontade, fazendo coisas más, mesmo sem a influência de Satanás, no começo. Mas o que vai fazer ele se voltar contra os seus semelhantes, né? Porque eu consigo entender que Satanás não sente compaixão de nós, seres humanos, porque é um espírito maligno e nós, homens, né, somos carne. Então consigo entender, de certa forma. Eu sei o ponto ao que você quer chegar, irmão. Mas este é um homem como nós. O que vai fazer este falso Cristo ter este mal em seu coração para enganar os seus semelhantes? Qual é o motivo dele? Poder, dinheiro, riquezas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Lembre-se disso. E esta é exata a intenção dos falsos pastores, de se enriquecerem por causa do seu amor ao dinheiro. 3:11 de Miqueias, vamos ler. Os seus chefes dão as sentenças por peitas, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Então você consegue agora perceber o que o dinheiro pode fazer, Moile? Sim, Moile. Segundo Paulo, é a raiz de
todo o mal. Portanto, se um pregador é guiado por dinheiro, esse é um sinal de que ele, mais provavelmente, ele é um falso Cristo. Sim, pregadores que são amantes do dinheiro, né? Por outro lado, se um pregador não é guiado por dinheiro, isso é um sinal que é possível para que ele seja falso Cristo. E qual a sua observação, irmão Yuri, sobre isso? Depois de 20 anos estando na Igreja de Deus Internacional, eu não vi um pregador que não seja guiado por dinheiro, senão o irmão L. Por quê? Porque mesmo antes de ser membro da Igreja de Deus Internacional, eu também fui parte da Igreja Católica. Como todos sabemos, a Igreja Católica, todo o movimento que você faz, você tem que gastar dinheiro. Então, desde o tempo do seu batismo, você paga para o seu batismo, e a crisma, você paga por isso também. Quando você se casa, paga por isso também. Quando você morre, paga por isso também. E quando vão orar por você quando estiver morto, depois de 7 dias, né? Você tem que pagar por isso também. Então, tudo é dinheiro, né? Então, tem outras religiões também. Todos eles é sobre dinheiro, irmão. E não tem religião, além dos membros da Igreja de Deus Internacional, que não seja guiado por dinheiro. Bom, você está falando isso por sua experiência, né, irmão? Sim, experiência, fato ainda que duro, mas fato. Na realidade, os apóstolos não eram motivados por dinheiro, eram motivados pelo seu amor para salvar almas. De fato, eles não ganhavam dinheiro, mas gastavam dinheiro, os apóstolos. O apóstolo Paulo disse: gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Essa é uma grande declaração do apóstolo Paulo. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Um pregador gasta seu dinheiro, sua vida, seu tempo pelas almas, né? Pela casa das almas. Mas falsos pregadores, que acabam sendo o cumprimento do anticristo, enganando a si mesmos por causa do seu amor ao dinheiro. Isso é verdade, irmão. Então, dinheiro, influência, popularidade, poder, muitas coisas para enlouquecer um homem e virá-lo contra o seu semelhante e perder a compaixão. A sua ganância é razão suficiente para não se importar com os outros, seus semelhantes. Satanás é cruel porque ele é um espírito e ele é contra os seres humanos. Mas por que um ser humano pode ser tão cruel com outra criatura como um ser humano, como ele mesmo? Existem muitas razões dadas pela Bíblia e que está acontecendo. Você vê quão gananciosos eles são, irmão Yuri. Existem pastores que têm jatos particulares, eles têm mansões, iates, custam centenas de milhões. Eles têm tudo na vida, mas eles ainda pedem por contribuição de membros que vivem nas ruas, dizendo a eles que se não derem dízimos, estão roubando a Deus. Isso é verdade, mãe. E quem é o Deus que eles estão dizendo? Eles mesmos, porque são eles que estão se beneficiando dos dízimos dos pobres, que quando falta para os 10%, eles estão roubando a Deus, mas estão roubando aos seus pastores. Essencialmente, eles querem dizer, estão falando deles mesmos, porque são eles que estão se beneficiando dos dízimos ou do dinheiro de pessoas que nem conseguem pagar o aluguel de casa, contribuindo com pastores que têm mansões em vários lugares do mundo, pastores que não têm lares. Por quê, mãe? Porque uma cadeira ainda é uma cadeira, mesmo que não tenha ninguém sentado lá, mas uma causa não é um lar se não tem ninguém lá, como diz a canção. As mansões dos pastores são casas vazias. Eles nem podem usar porque das muitas mansões que eles têm. Eu sei de um pastor, líder de uma religião no Brasil, que tem mansões pelo mundo inteiro, mandando bilhões de euros para fora do país, mas ainda insistindo sobre as pessoas pobres que não têm casa, às vezes não tem dinheiro para pagar pelo aluguel de sua casa, sendo pedido pelos pastores para darem, porque você não vai ser salvo se não der. Então, é muito óbvio em grupos religiosos e falsas religiões que o amor ao dinheiro reina sobre eles. Jeremias 5:26 diz: porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como espreitam os passarinheiros, armam laços, apanham os homens. Qual gaiola cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de dolo. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Viu? Eles estão se enriquecendo, engrandecendo, e o anticristo certamente será um homem rico, o falso Cristo. Veja, ele terá poder sobre outras pessoas, ricos, pobres, escravos, livres, etc. E ele vai fazê-los receber a marca dos 666, marca da besta. E tem em mente, irmão Yuli, que
mais tarde, ou depois, esse falso Cristo vai realizar o seu sonho de ser Deus, porque ele pode dar vida a uma imagem, ele pode fazer fogo descer do céu. Então, por fim, ele vai alcançar o seu sonho a longo tempo de ser Deus. Porém, lá no ápice do seu poder, ele será revelado, e então a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo acontecerá, e a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo fará é destruir esse anticristo. Então agora estamos esperando, não pela vinda do Senhor Jesus Cristo, o que estamos esperando agora, primeiro, é a revelação do falso Cristo. Quando as pessoas estiverem ansiando pelo esse momento que Cristo virá, ele virá, porque muitas coisas estão acontecendo sobre a terra, precisamos de Cristo, do verdadeiro Cristo. Então o diabo vai sair do seu trono e vai entregar, o trono dele, vai abdicar do seu trono, do seu reinado, e dará o seu poder ao falso Cristo. Então o falso Cristo reinará sobre a terra e fará as pessoas, todo tipo de pessoa, ricos, pobres, pequenos, grandes, livres e escravos, recebam a marca, o sinal. Então essa é a história do falso Cristo, irmão. Lembre-se que é um homem enganando a si mesmo, usando o seu próprio livre-arbítrio, que mais tarde será auxiliado, seu poder será aumentado por Satanás, por abdicar do seu trono em prol desse falso Cristo. E esse é o maior engano na história que vai acontecer sobre a terra. Por quê? Porque, irmão, quando a serpente enganou Eva, somente enganou Eva, só uma única pessoa, o anticristo enganará o mundo. Tanto grandes, pobres, escravos, livres, grandes, pequenos, ele vai enganar. E, acima de tudo isso, ele vai enganar a si mesmo. Você entendeu essa possibilidade de um homem enganar a si mesmo, irmão Yuri? Sim, irmão. Você entendeu esse ponto? Sim, irmão. Isso é uma verdade inédita. Sim, tenho certeza que sim, irmão. Que ninguém ouviu isso antes. E pergunte aos nossos haters para procurar no Google? Sim. É para desafiar isto. Pode encontrar no Google essa corrente de entendimento e sabedoria na Bíblia que ninguém pode enganar mais do que Satanás e o falso Cristo, o falso profeta. Então, os nossos haters online, fiéis haters, vocês podem desmentir este ensinamento que acabaram de ouvir do irmão Eli. E como eu disse, e deem referências que usa versículos da Bíblia, não como o nosso hater, cuja referência nem usa versículos da Bíblia. E quando utiliza o versículo da Bíblia, dá a impressão que foram 3 dias no casamento de Caná da Galileia. Se nós vamos falar, Yuli, não esqueça, na quinta-feira, às 9 horas da noite, a edição de perguntas e respostas. E como eu disse na última quinta-feira, irmão Eli, se você for desmentir os ensinamentos do irmão Eli, aqui nesse podcast, contrarie adequadamente, não use contas falsas, fakes, mostre sua religião, seja homem, desmita com sua própria doutrina, não uma pessoa que nem te conhece, ou que você não conhece, se você vai pegar o artigo dele e colocar e postar. Se você quer desmentir o ensinamento do irmão Eli, que seja através dos verdadeiros ensinamentos, mostre sua verdade e em qual religião ou grupo religioso de qual você vem, porque eu conheço as doutrinas deles, Porque não faz sentido nenhum, se você vai só pesquisar no Google, encontrar algo e daí se virar contra o irmão Eli, não faz sentido, porque você não mostra essa doutrina e nos diz que a sua doutrina é verdadeira e não a do irmão Eli. E não se esconda, não devem se esconder, eles devem mostrar sua identidade, em qual religião ele se pertence, se essa religião está pregando a verdade inédita, para que você possa desafiar a intenção mesmo deste programa, Senão você só está trolando, Então este é o nosso desafio para os nossos fiéis haters. Provem que o irmão Eli está errado com sua própria doutrina vindo de seus próprios pastores, vindo de sua própria igreja, e vamos comparar qual é verdadeiro, qual realmente é de Deus. Agora, nesse ponto, vamos ouvir de nossos fiéis buscadores da verdade, que estão fielmente dando seus comentários toda vez que nós estamos tendo esse podcast. Vamos pegar esse de Ray P. Auster Jr., graças a Deus por outra oportunidade de testemunhar outra verdade inédita da Bíblia. Eu estou ouvindo continuamente enquanto trabalho e espero que poder absorver todas as coisas novas enquanto faço várias coisas ao mesmo tempo. Mas agradeço a Deus por nos dar alguém que expõe a verdade para ensinar a sabedoria autêntica da Bíblia, de Carl Andrew Ebai. É muito lógico que se você está tentando enganar os homens, fingir Cristo, ele vai aparecer como serpente, mas também aparecerá como
como homem, como o Senhor Jesus Cristo se manifestou na carne. Graças a Deus por essa sabedoria que aprendemos nesse episódio da verdade inédita. Aaron da Costa, uau, verdade realmente que o homem é capaz de fazer coisas más através de sua própria vontade, que outros dizem que é somente insinuado por Satanás. Então o homem não seria punido na mesma gravidade da punição de Satanás. As pessoas riem, não vão crer, né? Se vem uma serpente falar com toda a tecnologia que temos hoje, né? Antes eu pensei que o inferno foi colocado por Deus para punir os Satanás e os demônios, como que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 25:41, mas agora eu agradeço a Deus por esse tipo de entendimento, que até mesmo o inferno é preparado para Satanás. O anticristo será colocado lá primeiro por causa de sua iniquidade. Edwin L. Yana, o falso Cristo, ele é um homem que escolhe fazer coisas más de sua própria vontade, então Satanás não será o único punido e lançado no lago de fogo no dia do juízo. Que maravilhosa verdade inédita da Bíblia, que você não poderá encontrar no Google, somente podemos ouvir aqui no podcast A Verdade Inédita com o irmão Hélio Soriano. A Deus seja a glória. Ensina em Santiago faz sentido, né? O homem pode cometer mal sem a ajuda de Satanás. Assim, ambos receberão punição igual, uma verdade inédita realmente. De Raymond Velasquez, então os falsos Cristo também utiliza a atual situação para enganar as pessoas. Em nosso tempo, o falso Cristo é um homem que escolhe, faz até fogo descer do céu para enganar as pessoas. Graças a Deus por esse entendimento, os guiados para não crer em falsos cristos que virão no futuro, a Deus seja a glória. De Mark Nimuel Agulo, nem todas as coisas más que são feitas pelos homens são insinuadas por Satanás. Esta é a mesma razão pela qual haverá seres humanos que vão sofrer a mesma punição de Satanás no lago de fogo, e também a razão pela qual temos que continuar a seguir os mandamentos de Deus para merecer seu amor e misericórdia. Graças a Deus por essa verdade inédita. De Clavelin Street, realmente isso é inédito. Fiquei maravilhado com perceber isso, pois Satanás é o mais enganador, tão enganador que ele enganará até a si mesmo. Que vergonha. Estou rindo por dentro, porque ele realmente merece. Lígia Tejuco, isso é incrível, enganar a si mesmo, mas ninguém falou essa verdade antes. Isso realmente é um conhecimento vindo de Deus. De L.J. Saraga, esse é o pior tipo de enganador, alguém que pode enganar a si mesmo. Que o pior é que este enganador não precisa de Satanás para começar, né? Ele vai adiante e Satanás só ajuda ele depois. Mas cuidado, o falso Cristo é um homem agindo por sua própria vontade. É um homem se apresentando como Deus. Temos um aqui nas Filipinas, mas ele não é poderoso. Só podemos dizer que ele é um anticristo de baixo orçamento. Não, na verdade ele é um milionário, irmão Yuli. Esse é de Jess Sims. É realmente uma verdade inédita. Nunca o falso Cristo foi discutido em outras religiões com tal clareza, com sabedoria vindo direto da Bíblia, graças a Deus. De Jerry Louis Mondejar, uma espada afiada é a arma do Senhor Jesus Cristo e que representa a palavra de Deus. É realmente maravilhoso. De Brother Ren Hernandez, na multidão de escritas, litanias, encíclicas dos católicos, nenhum mencionou o anticristo sendo lançado no lago de fogo antes do próprio Satanás. Água. Se Satanás somente tivesse incentivado ou influenciado ele a fazer o mal, ele não teria sido lançado no lago de fogo e enxofre. Mas este anticristo faz o mal por sua própria vontade. Por isso é digno ou justo que ele também seja jogado no lago de fogo como Satanás. De Godlin Ramos, achei que os falsos cristos seriam enviados por Satanás para enganar as pessoas, mas eu nem imaginava que ele vai agir por sua própria vontade e não por insinuação de Satanás. Então, o dragão Satanás dará a ele seu poder, trono e grande autoridade. Graças a Deus por entendimento dessa questão. De Erling Simon, essa verdade, né, dita antes, somente agora foi explicada. Eu entendi maravilhosamente que o falso Cristo é um homem, não sendo enganado por Satanás, mas somente por si mesmo. Estou pensando quão maligno ele é. É como se tivesse destinado a ser tão mau quanto Satanás, para ser um enganador como Satanás. E ser lançado antes no lago de fogo, sabendo esse falso Cristo, só quero proteção deste mal, né? Toda a glória a Deus por essa verdade inédita. De Paul Pruel, posso dizer agora que o hater da verdade talvez esteja passando dor de cabeça, né? Talvez ele precise pedir ajuda a Satanás para destruir essa verdade revelada. Fortuna Roy, essa é uma verdade inédita, que o primeiro cavaleiro é o anticristo. Eles ensinam que o primeiro cavaleiro com os outros 3 cavaleiros é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por usar o irmão Hélio para trazer a verdade da Bíblia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Cristo não leva um arco, mas uma espada que sai de sua boca e é mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. É a palavra de Deus, atravessa carne e espírito. Graças a Deus por essa sabedoria. Até mesmo no tempo dos primeiros
primeiros cristãos, houveram muitos falsos cristos e falsos profetas, mais ainda hoje, graças a Deus por esse podcast, que nos avisa dos perigosos autodenominados pastores. Graças a Deus que enviou seu pregador para ensinar. O engano será tão grande que, se possível for, o falso Cristo enganaria até os escolhidos. Por isso, se mantenha no Evangelho do Senhor Jesus Cristo com força nos tempos difíceis. Os próprios apóstolos gastaram e se deixaram gastar pelas almas, mas esses pastores usam seus membros para se enriquecerem. Será que eles têm coração? Um grande sinal de tolice. As escrituras dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Graças a Deus que dos bilhões de pessoas na Terra, nós, membros da Igreja de Deus Internacional, temos a chance de ter conhecimento prévio sobre os falsos cristos que estão por vir. O falso Cristo que está por vir. Seremos sempre gratos a Deus por todas essas coisas que podemos aprender e ouvir nesse podcast no mundo todo, para que as pessoas não sejam enganadas pelos falsos cristos que estão por vir. Sempre não há nada que possamos dizer senão 1 milhão de graças a Deus. E a Deus seja a glória. De Marlon Manalan, o mestre do engano, Satanás, que estupidez fazendo tanto mal, sendo jogado no lago de fogo como aviso, mas ele ainda assim vai continuar fazendo o mal. Eu oro que todos os meus amigos estejam ouvindo agora essas revelações do mistério da Bíblia. De irmão José Malhari, sobre o tópico de hoje em Mateus 24, em Apocalipse 21 até 6, com falsos cristos, falsos profetas que virão, e é por isso que há menção de bestas no livro de Apocalipse. No resumo do seu poder, na vinda do Senhor Jesus Cristo estiver perto, cada falso Cristo é acompanhado por um falso profeta para fazer o mal na terra. O anticristo está enganando a si mesmo, assim como Satanás. Esse homem anticristo, mais tarde, será ajudado por Satanás ao lhe dar o seu poder e assento e grande autoridade, porque ele já enganou a si mesmo. Esse homem vai agir por si mesmo para se tornar o anticristo e, por sua própria responsabilidade, ele não se apresentará na forma de espírito, anjo ou animal, mas um homem que vai fingir e se apresentar como sendo Deus. Este falso Cristo será lançado antes de Satanás no lago de fogo. Essas verdades inéditas vai nos salvar de sermos vítimas do anticristo, e se pertencemos às pessoas mencionadas em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, como os escolhidos de Deus. Então não sucumbiremos para adorar a besta e receber a sua marca ao ponto de sermos degolados. Eu gostaria de escrever tão rápido quanto falo, pois há tanto a dizer. 1 milhão de graças a Deus por este podcast maravilhoso. Para os haters, o casamento foi 3 dias, que levou mais de um dia para concluir, e o terceiro dia foi quando a água foi transformada em vinho por Cristo. Mas isto é uma grande estupidez para mim, pois nenhuma cerimônia de casamento vai durar 3 dias, principalmente durar o vinho até o terceiro dia. Eu era alcoólatra, então eu sei. Então não há casamento que vai durar 3 dias. Isso que ele disse. Como Marvin Gold de Las Vegas, outra revelação do falso Cristo que virá em forma de homem, que foi enganado, e ele mesmo é um enganador, e quando o tempo certo vier, ele vai receber a ajuda de Satanás. O verdadeiro Cristo vai ser corretamente identificado. Nenhum pastor falou sobre essas coisas em detalhes. Graças a Deus por esta sabedoria. E obrigado também a todos que comentaram em nossa sessão de comentários. Sensacionalmente, alguns dos comentários trazidos a nós pelos nossos fiéis buscadores da verdade. Agradecemos a Deus, primeiramente, acima de tudo, por este humilde programa, que mais uma vez compartilhou outra sabedoria inédita através do propagador da verdade, Moelle Soriano. E graças a Deus a todos os buscadores da verdade e até os haters da verdade, por se juntarem a nós nesta noite. Vocês só estão alegrando o nosso dia. Porque nós não somente servimos nossos fiéis buscadores da verdade, mas servimos a todos. Como Deus faz chover sobre os justos e injustos, também servimos nossos fiéis buscadores da verdade e também os haters da verdade. E obrigado às pessoas que usaram seu tempo para comentar. É só infeliz que nós não temos como ler todos os comentários que entram devido ao tempo, mas nós vamos salvar alguns dos seus comentários e postá-los em nossas contas oficiais na mídia social, se Deus quiser. E por favor, não se esqueçam de baixar o episódio gravado. Se vocês gostaram, vai ser feito o upload. E por favor, compartilhem com seus amigos e entes queridos, junto com o resto de nossos episódios passados e maravilhosos da Verdade Inédita. Moelle, suas palavras, últimas palavras para esta noite, por favor. Nós passamos do tempo, né, irmão Yuri? Sim, Moelle. Já é 00:30 no Brasil, 11:30 da manhã nas Filipinas, e eu não sei em outras partes do mundo, porque para nós
aqui. Esse dia todo nós tivemos exposições da Bíblia em diferentes lugares, né? Um dia cheio tivemos. Agora temos esse podcast no fim do dia aqui no Brasil. E é o começo de uma segunda-feira nas Filipinas. Um bom começo para os filipinos. E na Ásia, para esta verdade na Bíblia. Lembre-se, irmão Yuli, falso Cristo é um homem. Falso Cristo é um homem guiado por dinheiro, poder, popularidade. E ele vem atrás ou contra seus semelhantes por sua própria vontade de fazer o mal. E que mais tarde será ajudado por Satanás, abdicando do seu trono e entregando em favor do anticristo. E cumprindo o seu sonho. Espero que seja uma verdade inédita entre as pessoas na religião. Inédita porque os católicos se enganaram, dizendo que quem cavalga o cavalo branco em Apocalipse 6 é o próprio Cristo, mas isso é falso. E se alguém vai contestar isso, estamos dispostos a fazer disso um tópico, de que o que está montado no cavalo branco em Apocalipse 6:2 não é o próprio Cristo, mas um imitador de Cristo. E temos até uma pergunta sobre isso, mas acho que não temos tempo para responder neste momento. Sim, guarde sua pergunta, porque agora o tribunal já está cheio de pedidos, de forma que não podemos acomodar a todos. Assim como estava indo ao tribunal, né, os juízes estavam sempre pedindo recesso e pedindo para adiar as questões por causa de inúmeros casos. É por isso que nós não podemos, uma só vez, discutir todos os detalhes de toda a sabedoria que Deus nos ensina da Bíblia. Mas se Deus quiser, todas essas coisas serão esclarecidas se vocês nos ajudarem a orar a Deus para que Deus nos dê e nos conceda a oportunidade para servir os nossos semelhantes. Principalmente considerando que a vinda, conquistando e para conquistar, a vitória temporária do falso Cristo está muito próxima, irmão Yuri, que vai acontecer antes da vinda do verdadeiro Cristo. Você tinha ouvido essa verdade, irmãos e irmãs? Eu considero como uma verdade inédita. Então, nos façam saber na seção de comentários, por favor. E com isso, chega ao final o 10º episódio da segunda temporada da Verdade Inédita. Só faltam 2 episódios até a 3ª temporada, se Deus quiser. Mais uma vez, esse é seu humilde apresentador, irmão Yuli Villamin, e a sua pessoa de recursos, irmão Eli Soriano. E se juntem a nós no próximo episódio da Verdade Inédita no domingo, se Deus quiser. Então não percam, porque você merece a verdade.